Por que você corre e não evolui? Tem corredor treinando mais do que nunca e evoluindo muito menos do que poderia. E você sabe por quê? Porque correr mais não significa necessariamente treinar melhor. Eu sou o treinador Gentil Goulart e você está aqui na Quarta do Asfalto, um espaço aqui no canal para a gente conversar sobre corrida de rua, treinamento, tudo aquilo que pode ajudar você a correr melhor e evoluir de verdade. E hoje eu quero começar falando de uma situação que acontece com muita gente. Você treina, mas chega uma hora que parece que não sai mais do lugar. Você conhece alguém? Talvez você já tenha passado por isso. Você começa a correr e no início a evolução acontece muito rápido. Primeiro você consegue correr alguns minutos, depois fecha os primeiros 5 quilômetros, começa a aumentar a distância, o ritmo melhora, você vai ficando mais condicionado e parece que tudo funciona, não é verdade? Só que chega um momento em que essa evolução começa a ficar mais difícil. Você continua treinando e às vezes até corre mais quilômetros, se esforça mais, coloca mais intensidade, mas o pace não melhora. O resultado da prova não muda. Em alguns casos, tá, você começa até a se sentir mais cansado. E aí vem a reação mais comum. Então eu preciso treinar mais, mais e mais. Só que muitas vezes é justamente aí que está o problema. Talvez você não precise treinar mais. Talvez você precise treinar melhor. E existe uma diferença. O corpo precisa de estímulo para a gente evoluir na corrida. O nosso corpo precisa receber estímulo. Se você faz sempre exatamente a mesma coisa, mesma distância, mesmo ritmo, mesma intensidade, o corpo vai se adaptando àquilo. E chega um momento em que aquele treino que antes fazia você evoluir, já não gera mais o mesmo estímulo. Só que aqui acontece outro problema. Quando a pessoa entende que precisa mudar o estímulo, muitas vezes ela pensa, então eu tenho que correr mais forte. E não necessariamente isso, certo? Treino difícil não é sinônimo de treino bom. Este é um ponto que eu gosto muito de trabalhar com os meus atletas. Um treino não precisa destruir você para ser um treino bom. Você não precisa terminar todo o treino exausto. Você não precisa terminar sempre com aquela sensação de hoje eu dei de tudo. Porque o treinamento não é feito de um único dia. Eu sempre gosto de olhar a semana inteira, o mês inteiro. Se eu faço um treino tão forte hoje que amanhã você não consegue treinar, depois de amanhã ainda está quebrado, talvez aquele treino tenha sido muito forte, fora do compasso. Será que ele foi realmente bom dentro do planejamento? Porque uma coisa é um treino difícil, outra coisa é um treino que faz sentido. E para mim, o melhor treino não é necessariamente o mais difícil. É o treino certo, na hora certa, para aquele atleta em específico, certo? Nem todo treino precisa ser forte, parem com isso. Um dos erros que mais vejo é corredor querer transformar praticamente todo treino em treino de intensidade. Não dá. A pessoa sai para fazer uma corrida leve e olha o relógio, bateu o RP. Vê o pace e começa a apertar. Num treino que era para ser leve. Daqui a pouco aquele treino que deveria ser leve já virou moderado. E aí vai se repetindo. Só que a corrida leve tem uma função. O treino forte tem outra função. O longão tem outra função. O fortalecimento tem outra função. E o descanso tem uma função. Se você transforma tudo em treino forte, você começa a tirar a função de cada estímulo, entende? Cada um tem a sua função e o seu estímulo. Nós não podemos misturar as coisas. A evolução não acontece quando você está correndo. É uma outra coisa muito importante. A gente gosta muito de falar de treino,
de tiro, intervalado, pancada, de longão, quilômetro, ou subida, de pace, de quilometragem. Só que a evolução não acontece somente enquanto você está correndo. O treino gera um estímulo. Seu organismo precisa recuperar aquela carga e se adaptar, senão não adianta nada. Então a recuperação também faz parte do treinamento. Dormir também faz parte do treinamento. Se alimentar bem também faz parte. O fortalecimento também faz parte do treinamento. Tem dias mais leves, faz parte. E quando necessário, descansar, dormir até mais tarde também faz parte. Você pode ter um treino maravilhoso no papel, mas se o teu corpo não consegue absorver aquele treino, o resultado não vai aparecer da forma que você espera. Correto? Mais quilômetros não significam mais evolução. Tá? Temos que ter volume de treino. Outro erro muito comum é pensar, eu quero melhorar, então eu preciso aumentar a minha quilometragem. Volume é importante, claro que é. Principalmente dependendo da distância para a qual você está treinando. Uma prova curta, longa, como é que é a tua rotina? Mas existe uma diferença muito grande entre aumentar o volume com planejamento e simplesmente acumular quilômetros. Eu posso colocar um atleta para correr 50 quilômetros numa semana, isso não significa que ele vai evoluir mais do que alguém que corre só 50. Depende de atleta, depende do histórico, depende da experiência, depende do objetivo, depende da intensidade desses quilômetros. Tem toda uma rotina dessa pessoa também. Depende da capacidade dela se recuperar. Como se recupera cada um? Entende? E por isso que uma comparação, eu não comparo pessoa. Eu gosto muito. Meu amigo corre 70 km na semana, então eu também vou correr 70 km na semana. Não. O treino do seu amigo é do seu amigo. Você precisa fazer aquilo que faz sentido para o teu momento, para o teu objetivo. Entende? E o que mais vale? Constância vale mais do que uma semana heróica, uma semana nossa. Agora vem uma coisa que para mim é fundamental. Constância. Eu prefiro um atleta fazendo toda semana seus treinamentos durante meses do que aquele atleta que faz uma semana espetacular, depois passa 2 semanas quebrado. Entende? Aí como que ele volta? Faz tudo forte novamente. E depois precisa parar. O corpo responde ao que você consegue repetir. Uma boa semana, depois outra, depois outra, depois outra, e assim semanas e meses. E quando você olha para trás, aí foram 3 meses de treinamento, 6 meses de treinamento com constância, 1 ano de treinamento com constância. É assim que a evolução vai sendo construída. E principalmente para quem já corre há muito tempo. A evolução muitas vezes vai ficando mais lenta. Quanto mais experiente você fica, mais importante ficam os detalhes. E aí entra o trabalho do treinador. Como saber se você está treinando certo? Então, talvez agora você esteja pensando. Tá, gentil, mas como eu sei se eu estou treinando certo? Começa fazendo algumas perguntas. Você está fazendo praticamente todos os treinos na mesma intensidade? Todo treino você termina cansado? Você está aumentando quilometragem só porque viu alguém fazendo mais quilômetros? Você consegue se recuperar bem de um treino para o outro? Você sabe qual é o objetivo de cada treino que você faz? Existe uma lógica dentro da tua semana. Porque treinamento não é simplesmente juntar um monte de treinos. Treinamento é uma sequência de estímulos que precisam conversar entre si. Trabalho de treinador. Tem dia de correr forte? Tem sim. Mas tem muito dia que vai ser correr leve. Tem dias que é correr longo. Tem dia que é fortalecer treino de força na academia. E tem dias em que o melhor
treino pode ser descansar, dormir até mais tarde e não fazer nada. Então, se você está correndo e sente que não está mais evoluindo, antes de simplesmente colocar mais treino, analisa a forma como você está treinando. Talvez esteja faltando estímulo, talvez esteja sobrando intensidade, talvez esteja faltando recuperação, talvez esteja faltando constância, ou talvez esteja faltando organização, porque evolução na corrida não vem de fazer o máximo possível, vem de fazer o necessário na hora certa e durante o tempo suficiente. Certo, pessoal? Se liguem nesse detalhe. E na próxima quarta-feira eu quero falar sobre justamente um dos erros que eu acho maior entre os corredores. Correr forte demais os treinos que deveriam ser leves. Porque muitas vezes aquele treino que você acha que está ajudando você a evoluir pode estar justamente o treino que está atrapalhando você, exatamente. Agora eu quero saber de você. Quando você sente que não está evoluindo, a sua primeira reação é analisar o treinamento ou simplesmente tentar correr mais? Deixa aqui nos comentários, compartilhe conosco. E a gente se encontra na próxima quarta do asfalto, correto? Um grande abraço, bom tênis a todos, bora lá!